Glória a Deus. Vai dizer assim, ó. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim a abrogar, mas a cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, qualquer um, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por isso eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de tolo, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-se primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corte-a, atira para longe de teus membros. Atire para longe, porque te é melhor que um dos teus membros te perca do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher que lhe dê carta de desquite, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição,
faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com repudiada comete adultério. Outra assim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de que maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes contar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso provém do maligno. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, ofereça também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pedir, e não te desvie daquele que disser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: bendizei os que maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos, sobre os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarde unicamente o vosso irmão, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa pérola que o Senhor nos entrega hoje. Meu Deus, esse sermão do monte contém verdade, Senhor, do teu reino, que nós, como cristãos, a dia devemos praticá-la, Pai. Pai, que a nossa justiça, Senhor, seja a justiça que olhe para a cruz do Calvário, seja a justiça que olhe para o teu sacrifício, que a nossa vida, Senhor, seja influenciada por aquilo que o Senhor tem nos falado. Muitas vezes o mundo tem tentado nos influenciar com várias práticas, com vários ensinos, mas aqui nesta manhã, Senhor, está o verdadeiro ensino, o verdadeiro caráter do cristão, a verdadeira conduta que nós devemos ter diante dessa sociedade que está caminhando para um abismo. Meu Deus, meu Pai, nós nesta manhã, Senhor, submetemos, Senhor, as nossas vidas, submetemos, Senhor, a tua igreja, submetemos o nosso coração à tua palavra. Que esta manhã seja uma manhã de ensino e que nós aprendemos com esse sermão do monte, a cada dia que passa, tentarmos, melhorarmos e colocarmos em prática cada uma dessas coisas que será apresentada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, podemos dizer que um dos maiores ensinos que Jesus trouxe aos seus discípulos, à multidão, foi o Sermão do Monte. Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós pensamos que é só as bem-aventuranças. A maioria das pessoas, quando fala Sermão dos Montes, lembra o que? Das bem-aventuranças. Só que o Sermão do Monte é esse sermão completo do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7, e até o final do capítulo 7, até o versículo 28, quando a Bíblia vai dizer que Jesus concluiu aquele discurso com autoridade. E aquela multidão, o que a multidão fez? Se maravilhou-se da doutrina que o Senhor Jesus trouxe naquele dia. Quando falamos de doutrina, irmãos, está aqui a verdadeira doutrina, a palavra de Deus. Então, nesta manhã nós vamos começar o Sermão do Monte, né, no capítulo 5. E vamos falar hoje das bem-aventuranças. Amém, irmãos? E olha só que interessante. Esse sermão foi pregado por Jesus com toda a autoridade e poder. Ele foi pregado às multidões e aos discípulos. Irmãos, Jesus pregou esse monte para duas classes de pessoas. A primeira classe foi o quê? E a segunda, multidão.
multidão, né? Jesus, aqui no Sermão do Monte, né, no versículo 1, quem é que pode ler para nós? Quem pode ler Mateus 5, versículo 1, irmã? Está aí aberto, irmã? Amém, irmãos? Então Jesus, ele estava sentado de frente para a multidão em um monte, e juntamente com ele seus discípulos. Ele começou a abrir a boca e começou a ensinar, né? O título Sermão do Monte foi dado por Agostinho. Mateus o coloca no início do seu ministério, quando Jesus começa a pregar e a curar. Vemos hoje a primeira parte do sermão sobre o caráter e a influência cristã. Nós vamos falar sobre duas coisas nesta manhã, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças que fala o quê? O nosso caráter como cidadãos dos céus. Amém? E fala também, sabe o quê? Sobre como o cristão pode influenciar a sociedade com a sua conduta. Olha que coisa interessante, irmãos. A minha pergunta nessa manhã é: será que nós temos influenciado a nossa sociedade com essa conduta? As bem-aventuranças falam do nosso caráter. E através do nosso caráter nós vamos o quê? Influenciar a sociedade com a nossa conduta. Essa conduta, a Bíblia usa duas palavras aqui, ó. Nós vamos ver mais na frente. A palavra sal e luz. Amém? Então, nesse começo de estudo, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças e influenciando a sociedade. A Bíblia diz aqui, ó, sal da onde? E luz do mundo. Então, esses dois tópicos aqui que nós vamos estudar nesta manhã. Amém? E o texto, ele começa dizendo, a primeira bem-aventurança, vai estar aqui, ó. Eu queria pedir que o irmão lesse para mim, amém? Cledinho, por favor. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. Irmãos, a conotação de pobre de espírito no mundo é diferente da do reino de Deus, né? Quem pode aqui nessa escola bíblica me falar qual a conotação que Deus traz sobre a questão da gente ser pobre de espírito? Quando você fala, fulano é pobre de espírito, o que quer dizer quando alguém fala isso? Esse fulano é pobre de espírito, né? E quando Deus fala, ó, nós somos bem-aventurados pobres de espírito, né? Quem pode falar para mim, né, nesta manhã? Cledinho, dê a sua opinião. O que é pobre de espírito, Cledinho? Você leu a revistinha? Não, mas dê a opinião aí. Eu acredito que seja uma pessoa humilde. Amém? Irmãos, pobre de espírito. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito revela o quê? Revela a nossa dependência de Deus. Revela o que? Nosso estado de quê? Revela nosso estado, meu irmão, de humildade, de se achegar a Deus e reconhecer a nossa natureza pecadora e que nós precisamos de Deus, porque o nosso espírito, fora da presença de Deus, é um espírito decaído. Isso que é uma pessoa pobre de espírito, porque quando a pessoa está cheia de si, está com o espírito cheio, a pessoa se auto o quê? Promove, a pessoa se auto-banca, a pessoa se acha autossuficiente.
suficiente. Então, uma pessoa pobre de espírito revela a nossa miserabilidade diante de um Deus tão poderoso e tão grande. Olha o comentário dessa revista aqui nesse primeiro tópico. Jesus emprega a palavra de pobre aqui, ó, no grego. Pitokos, não sei falar grego, né, irmãos? Mas aqui, ó, o texto diz assim, ó, no grego, pitokos, que quer dizer pranto, não, que quer dizer pobreza espiritual absoluta. Ele aponta a pobreza total ou mendicância. Feliz é aquela pessoa que tem consciência de sua miséria e da sua mendicância espiritual. Calvino comenta, olha só o comentário de Calvino, irmãos. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. A este pertence, ou deles e tão somente, é o reino do céu. Trata-se da completa salvação, a soma de todas as bênçãos que resultam quando se reconhece o Rei sobre o coração e sobre a vida. Amém, irmãos? Queria ler Mateus, capítulo 6, versículo 10. E queria ler aqui Lucas 17, versículo 21. Irmãos, pobre de espírito é dizer, fala assim, ó, eu sou como nada. Dependo totalmente da graça de Deus. Eu sou como nada. Eu sou um pobre, eu nessa terra eu não consigo fazer nada. Se não for totalmente na dependência de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa não se acha um pobre de espírito, ela mesmo se acha autossuficiente. Amém? Quem pode ler para mim, por favor? Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a diferença de uma pessoa que é pobre de espírito, meu irmão. O que ela diz? Olha, vem o teu reino sobre mim. Olha, sozinho, Senhor, não consigo fazer nada. Olha, eu sou tão insuficiente diante daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Se não fosse o Senhor, eu não chegaria até aqui. Isso que é uma pessoa pobre de espírito. Lucas 17, versículo 21, que pode ler? Lucas 17? Vou dar um abraço no Joãozinho aqui. Eu estou vendo aqui na escola bíblica. Leia, Joãozinho. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha só, meu irmão, uma pessoa pobre de espírito é aquela que consegue entender que o reino de Deus tem que estar dentro dela. Aquela, Joãozinho, que muitas vezes ela não é suficiente em si mesma. Não acha, olha, eu vou e faço, eu vou e consigo, eu vou e boto as caras e resolvo. Sou eu. Uma pessoa pobre de espírito é onde ela vai dizer, poxa, é o Senhor que vai fazer por mim, é Ele que está comigo, é Ele que vai trabalhar no meu coração, é Ele que vai trabalhar no meu caráter. Amém, irmãos? Quem quer falar alguma coisa sobre esse primeiro tópico? Sobre uma pessoa ser pobre de espírito. Pobre de espírito revela a nossa dependência total com Deus e nosso estado, né? Nosso estado de miserabilidade e dependência completa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui em Mateus 6 também, a partir do 5, quando diz assim, como se deve orar, aí mostra como os hipócritas oram, né? Como o publicano ora, né? Mas, eu posso ler aqui? Diz assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Glória a Deus, amém, irmãos? Olha a diferença de uma pessoa pobre de espírito e uma pessoa que se banca, né? Aí tem esse modelo de oração que a irmã falou, né? A pessoa muitas vezes que é pobre de espírito, ela ora quebrantada diante de Deus. A pessoa que é autossuficiente, ela ora de si para si mesmo. Amém, irmãos? Eu queria aqui no versículo
4, amém? Eu vou ler aqui. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. É interessante que cada bem-aventurança dessa tem um benefício que Deus faz na nossa vida. Para cada bem-aventurança dessa que nós praticarmos, há uma promessa inserida. E essa aqui é interessante, que diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Jesus usa a palavra choro. Amém, irmãos? A palavra choro, no grego, é essa aqui, ó. Pentontes, palavras que significa pranto, tal como é provocado pela morte de um ente querido. Devemos chorar por causa das nossas... Por que devemos chorar? Devemos chorar por causa da nossa incapacidade espiritual. Devemos chorar pelos nossos pecados. Devemos chorar pelos pecados dos nossos irmãos. Devemos chorar pelo pecado que prevalece no mundo, trazendo tanta desgraça e dor. A tristeza que nos faz chorar diante de Deus é recompensada pelo consolo celestial. Jesus é o consolo para todos aqueles que choram. Amém, irmãos? Nós vamos ler Isaías 61, versículo 2, e vamos ler Lucas 2, versículo 25. Amém? Glória a Deus. Quem pode ler para mim, por favor? Irmã Márcia? Quem quer ler para mim? Pode ler. Isaías 61, 2 diz assim: Isso, foi. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. O irmão lê Salmo 119, versículo 136. Lucas 2, versículo 25. Salmo 119, versículo 136. Lucas 2, pedir para o Bruno ler para mim, por favor. Lucas 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Interessante nesse texto que ele nos traz, o autor do livro, né? Que havia o que? Um consolo. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E Simeão estava esperando o consolo de Jerusalém. Qual era o consolo que ia acabar com esse choro? Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu queria ler um texto muito interessante que eu lembrei agora. Esse texto aqui não sai da minha mente, viu? Esse texto aconteceu num momento muito difícil da minha vida, da vida da Márcia, né? E o Senhor nos deu esse texto, Apocalipse 21, versículo 4, né? O que eu quero dizer nesta noite? O choro na terra, choro por morte de um ente querido, choro por passar por um problema no casamento, um problema com o filho, ou então choro por causa de uma decepção amorosa. Esses choros sempre vão existir, né? E Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vai falar de algo que nunca mais vai existir, né? Algo que nunca mais vai existir, por quê? Porque enquanto nós estamos nessa terra, né, muitas vezes nós iremos chorar por coisas materiais, por perdas, por dificuldades, por perda de um filho, perda de parente, você vai chorar, isso é normal, né? Mas aí o Apocalipse 21, versículo 4, fala que haverá um tempo de consolo, haverá um tempo que vai acabar esse choro, esse momento de dor, esse momento de dificuldade. Eu queria, e é tão interessante esse texto, irmãos, que esse texto aconteceu aqui no tempo que a Márcia perdeu o irmão dela, né? O irmão Márcio, né? O Márcio perdeu, faleceu, acidente de moto, né? E Deus deu esse texto para mim. Nós colocamos esse texto numa lembrancinha que tinha dele, esse texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eu queria transmitir para os irmãos, não está nem no estudo, mas o Senhor me fez lembrar dele aqui nessa manhã, amém? Quem pode ler para mim, por favor? Irmão Francisco, pode ler? Apocalipse 21, versículo 4, é o último livro da Bíblia.
Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém, irmãos? Olha que coisa linda, né? Qual é a bem-aventurado? Bem-aventurado o quê? Bem-aventurado os que choram, porque serão o quê? Consolados. Que consolo é esse que Deus está falando nesse de Apocalipse 21:4? Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, porque essas coisas já passaram. Amém, irmãos? Salmo 30, versículo 5. Amém, irmãos? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, vamos falar aqui da próxima bem-aventurança. Amém? Manuelzinho, por favor, pega um pano para mim, por favor, lá. Um pano ou um papel toalha, alguma coisa assim, bem pagar aqui, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui nessa manhã. O que é a pessoa ser mansa, né? Ser mansa é a pessoa ser boba? Ser manso é aceitar tudo que acontece e ficar calado? Sim ou não? Né? Quem quer falar aqui? O que é a pessoa ser mansa? Espiritualmente falando. Aconteceu uma situação na sua casa, muitas vezes, que você precisa, às vezes, usar de autoridade. Isso é ser manso? Isso não é ser manso, né? Tem gente que ele confunde mansidão com temperamento. E a gente tem que fazer essa diferença de mansidão com temperamento. Você pode ter um temperamento forte, mas ser uma pessoa mansa, né? Ou então você pode ser uma pessoa que é meio manso para todo mundo olha você como manso, mas você não é um manso, né? Tem um temperamento de manso, mas muitas vezes acaba descabando para a violência. Então isso não é correto. Então a palavra manso, ela fala de outro sentido, totalmente diferente do teu temperamento, né? Eu quero até trazer aqui o que o autor do livro diz aqui, ó. A palavra manso, ela significa gentil, humilde, atencioso, cortês, a semelhança de Jesus. A recompensa, herdar a terra, tem dois significados. Presente. O manso vive sob as bênçãos de Deus, recebendo tudo o que precisa para viver bem. E o futuro, quando Jesus vier em sua glória, os mansos herdarão os novos céus e a nova terra. Então a pessoa mansa é uma pessoa que sabe se posicionar diante desta sociedade. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem um espírito quebrantado, um espírito humilde, né? Que sabe muitas vezes reconhecer os seus erros e que muitas vezes naquela situação difícil ela consegue se manter o quê? Equilibrado. Essa é uma pessoa mansa. Ah, a situação está difícil. Poxa, você vai usar autoridade, você vai conversar, você vai falar, mas sempre no nível de respeito. Essa é a mansidão, dentro do equilíbrio. Quer falar, Bruno? É uma pessoa resiliente, né? Uma pessoa equilibrada. Né? Ela está pronta sempre para servir, para fazer o bem. As respostas dela estão sempre para... Ela traz sempre algo que vai edificar e não que vai destruir na vida da pessoa. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então, manso é desse jeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui se considera uma pessoa mansa? Amém, irmãos? Não de personalidade, igual eu estou falando, não de temperamento. Mas quem aqui se considera manso no Senhor, né? Às vezes a tua personalidade, ó, Flora, deixa eu te falar algo, né? O Espírito Santo, ele usa todos os tipos de personalidades, né? Aquela pessoa que muitas vezes parece ser muito manso, né? O Espírito Santo às vezes tem que impulsionar aquela pessoa, para aquela pessoa ser trabalhada, para aquela pessoa ir à frente de fazer algumas coisas, né? E aquela pessoa que às vezes vai muito à frente, tem um temperamento muito forte,
o Espírito Santo retrai para que esteja um temperamento mais manso. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha no quê? No equilíbrio. Amém, irmão? Isso é igual o casamento, né? Às vezes o marido é mais manso e a mulher mais para frente, né? Aqui acontece, o marido dá uma dosada na mulher, então, e o marido às vezes é muito mole, e a esposa dá o quê? Dá aquele empurrãozinho no marido para o marido fazer algumas coisas. Então é nessa analogia que muitas vezes o Espírito Santo faz. Aquele que está muito mole, muito parado, muito manso demais, o Espírito Santo tem que dar aquela sacudida para que ele possa o quê? Ter aquele equilíbrio natural. O que a gente está falando, meu irmão, é a pessoa ter o quê? Um equilíbrio dessa mansidão, né? E a Bíblia diz que os mansos o que herdarão a terra. Né? Amém? E a mansidão ela é falada no fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amém, irmãos? Vamos para a próxima bem-aventurança aqui. Qual o resultado dessa bem-aventurança dos mansos? Herdarão o quê? A terra. Amém? Vamos lá. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça trata-se do apetite não por alimento material, mas espiritual. E a fome e sede por ter comido bebida celestial. Todo verdadeiro crente tem fome e sede de Deus. A expressão é satisfação plena, ou serem cheios e plenamente saciados. E isso acontecerá pela imputação dos méritos de Cristo e pela obra santificadora do Espírito Santo. Irmãos, eu queria ler Isaías capítulo 55, versículo 2. Amém? Quem pode ler para mim, irmã? A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Irmãos, vamos aqui nesses dois versículos que é importante. Isso aqui, ó, fala de um animal, fala da sede que ele tem. Isso aqui é Salmo 63, versículo 1. Quem pode ler para mim, por favor? Manelzinho? Salmo 42. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Glória a Deus, no Salmo 63, quem abriu aí? Mana? Irmão Gilson? Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esses textos que nós falamos, falam sobre sede. E essa sede espiritual, irmãos, que nós devemos ter a cada dia. Porque eu estava conversando esses dias com o irmão, eu falei assim, algo interessante, né? Quando você não está com sede, irmãos, você não quer tomar água de jeito nenhum, é verdade? Você sente aquela gastura por tomar água. Mas, e não estando com sede, você quer tomar Coca-Cola, né? Coca-Cola você desce
uns 3, 4 copos de Coca-Cola tranquilo, sem você sentir aquela gastura. Agora a água não, a água muitas vezes quando você não tem sede, você não sente essa vontade de beber água. Quem é que concorda comigo? Mas Coca-Cola, você sente vontade que é uma beleza. Se brincar, você toma um litro de Coca-Cola sem ter sede, né? Por que isso, meu irmão? Por que essa tipologia que eu estou falando? Porque muitas vezes você sente, quando você não sente sede de Deus, sente esse desejo de Deus, você não vai querer tomar essa água espiritual. Quando você não sente essa vontade de buscar a Deus, por isso que a Bíblia diz para você ir às águas, ir ao encontro de Deus para ter essa sede. Porque se você não for ao encontro de Deus, você não vai ter essa sede. Você vai ter outra sede de experimentar essas coisas que o mundo oferece, né? Então a sede que nós estamos falando é sede da palavra de Deus, né? Por isso que Jesus falou, aquele que tiver sede, veio o quê? A mim. Aquele que tiver sede. Aquele que se considera um pobre de espírito, tem uma necessidade espiritual, que tem a tua alma afligida e quer ser saciada, vem ao Senhor, né? E como o texto fala ali em 42, versículo 1 da coça, a coça é um animal estranho, né? A coça, irmão Gilson, é um cervo, um veadinho, né? E ele tem um odor muito forte, né? E aquele odor da coça que é muito forte, né? Ele transpira tanto que ele se torna presa para os animais. Os animais querem embocanhar ela só pelo cheiro dela, como é forte, vai em cima dela. O que ela faz? Ela se lava onde? Nas águas. Por isso que o texto diz, como as coças suspiram pelas correntes de água. Amém? Muito rápido que chega o casco dela quase pegar fogo. Ela deseja tanta água para refrigerar os seus pés também. Olha só, e é tão interessante que será que com esse mesmo desejo que uma coça tem, nós temos? Como o salmista faz esse paralelo, né? Ele faz um paralelo que nós como cristãos devemos ter essa sede, né? Essa sede de justiça, essa sede pela palavra de Deus. A gente não pode se conformar com as coisas erradas. Essa sede de justiça é você falar, poxa, o mundo está andando por um caminho, eu quero andar por um caminho inverso. Para o mundo isso é natural, mas minha sede de justiça, meus padrões de Deus não é natural com aqueles padrões do mundo. Interessante que muitas vezes essa sede de justiça, ela não tem entrado dentro das igrejas. As pessoas vivem na igreja como se estivessem no mundo, vivem no mundo como se estivessem na igreja, virou uma inversão de valores totalmente estranha, meu querido. O padrão para nós é a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem quer dar uma opinião aqui, né? Sobre essa sede de Deus, sobre essa dependência de Deus, sobre essa sede espiritual. E qual é o resultado? Qual é o resultado disso aí? Serão o quê? Saciados. O que é ser saciado? É ser completamente nutrido pelo Senhor Deus, né? Quando você tem sede da justiça, quando você tem sede de Deus, quando você começa a ler a palavra, você é o quê? Saciado espiritualmente por essa sede. Amém? Vamos lá, a próxima bem-aventurança, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser uma pessoa misericordiosa, irmãos? O que é ser pessoa ser misericordioso? Se você é misericordioso com as pessoas, essa misericordiosidade de Deus vai te atrair, vai vir sobre você. Muitas vezes você recebeu o mal, você pagar com bem, e o mal que você fez diante de Deus, os seus pecados, Deus já te perdoou. Sabe o que é ser misericordioso? Misericordioso é muitas vezes você passar por uma situação difícil, com uma pessoa, com algo, com a necessidade de alguém auxiliar, fazer isso, fazer aquilo, usar de misericórdia, e daqui a pouco você passa por uma situação, essa mesma misericórdia de Deus, ela te acompanha. Isso que é ser misericordioso, é você estar olhando para as pessoas com um olhar de compaixão. A misericórdia quer dizer compaixão. É se pôr muitas vezes na dor daquela pessoa, que muitas vezes está passando por alguma coisa
E muitas vezes você está do lado, pode ajudar, e muitas vezes não utiliza de misericórdia. Nós temos o exemplo, irmãos, na Bíblia, daquele homem lá que Jesus fala, aquela parábola lá, que o homem lá que foi pego pelos ladrões, foi espancado, e ali passou um levita, não fez nada. Passou um levita, passou um publicano, passou um fariseu, passou um líder religioso. Aí daqui a pouco vem aquele samaritano, pega aquele homem que foi espancado, leva para um hotel, paga as despesas dele e age de misericórdia com Deus. Um samaritano que era rejeitado pelos judeus, fez aquilo que muitas vezes os líderes religiosos, o fariseu, o publicano, o levita, não agiu de misericórdia para com ele. Isso que é misericórdia, é você muitas vezes enxergar a dor do próximo como algo que muitas vezes poderia ter sido contigo e usar de compaixão. Amém? Vou ler aqui o que diz aqui nesse texto. As 4 primeiras bem-aventuranças tratam da nossa relação com Deus. A 5ª, a 6ª e a 7ª descrevem os resultados da obra que faz no coração dos seus filhos. Misericórdia e compaixão pelas pessoas que passam. O termo no hebraico quer dizer shed, e significa a habilidade de estar na pele de outra pessoa, ou seja, se ver, sentir e pensar como ela. Jesus fez isso por nós, e por isso devemos ter misericórdia dos irmãos e de todos os homens. A recompensa da misericórdia e a mais misericórdia de Deus vindo sobre a nossa vida. Amém? Aqui tem um texto aqui, irmãos, Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10. Que eu queria que alguém lesse, amém? E Mateus 5, 44, 48. Mateus capítulo 5, 44, 48. Quem pode ler para mim Gálatas 6, versículo 10, Rebeca? Rebeca não quer não, Cadinho. Quer, Rebequinha? Gálatas, aqui, Joãozinho? Ah, não, irmã Luciana? Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mateus capítulo 5, quem abriu para mim, por favor? A irmã Andréia? 5, 44, 48. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão haveis? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazeis os publicanos também assim? Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Amém, irmãos? Irmão Gilson, quer falar alguma coisa? Pastor, essa palavra aí do bem-aventurado, misericordioso, o senhor citou lá em Lucas 10, 25, do bom samaritano, que ali é um exemplo hoje que tem na igreja, né? A Bíblia fala que ele passou um sacerdote, né? Um levita, e o sacerdote é o que? Ele serve a Deus, cuida da casa, os dois, né? O levita também. E da mesma forma, tem gente da igreja que louva, que clama, que prega, né? Que age da mesma forma, né? Essa palavra ela é muito forte, porque a gente tem que agir da mesma forma que agiu aquele samaritano, né? E é tão forte porque o samaritano ele era um excluído, né?
e da sociedade judaica, era uma pessoa à margem, uma pessoa que não tinha muito contato com os judeus, e ele foi aquele homem que podia falar, poxa, eu não vou ajudar, porque esse povo aí, nós não nos damos bem. E ele foi lá e ajudou, e aquele outro que era da mesma tribo, da mesma região que eles, não ajudaram. Ainda tinha maior responsabilidade, conhecia as leis, conhecia a palavra e fazia o serviço no templo, na igreja, e eles não ajudaram aquele jovem que foi espancado pelos ladrões. Eu vou citar só um exemplo aqui, pastor, que aconteceu semana passada com o Max, né? Na escola dele, um menino foi esfaqueado. E aí, fora da escola, na verdade, né? Eles tinham saído da escola. E aí uma multidão de meninos, menina, partiu para cima da pessoa, do jovem que esfaqueou o outro. Queria linchar, né? E aí o Max, o comportamento do Max, eu achei interessante. Ele enfrentou todo mundo ali, ele abraçou esse menino que esfaqueou o outro e fez o certo. Pegou ele, não deixou ser linchado e levou para a polícia, a viatura que estava na porta da escola. Então, assim, é um exemplo, né? Porque, assim, ele poderia ou ter se juntado, né? Ou então ter deixado. Não, eu que vou me meter, apesar que eu aconselho muito, né? Não se mete em brigas. Mas, assim, ele falou, mãe, eu conhecia o menino. Aí eu ia deixar todo mundo partir, tem que fazer o que é certo. Peguei ele e levei para o policial. Então ele cuidou assim, das duas partes. Enquanto a multidão queria linchar aquele menino, que ele agiu errado, saqueou um, né? Mas isso. Aí ele pegou esse menino, achou certo o quê? Pegar e levar para a viatura, para os policiais. Sabe o que é, meu querido? Um erro não pode justificar um outro erro. Não pode, né? A nossa justiça não pode exceder a dos fariseus nem a dos escribas. Sabe que a gente acredita em eu estou com a minha razão, né? Eu estou certo, né? Às vezes ocorre muito isso nos relacionamentos entre marido e mulher, né? Não, eu estou certo, né? Mas você tem que usar de misericórdia mesmo você estando certo. Eu tô com toda a razão, eu tô com como se diz, eu tenho toda a autoridade para fazer isso porque eu sei que eu estou certo, naquilo que eu estou certo eu não abro mão. As pessoas falam isso, não falam? Então muitas vezes o que o Max fez ali, rapidinho isso, o que o Max fez ali, sabe o que foi? O Max fez o quê? Ele sabia que o rapaz estava errado, mas a justiça não pertencia a ele. Às vezes, primeiro nós temos estamos debaixo de autoridades humanas e de autoridade maior que é divina. Então ele não pode fazer a justiça com as próprias mãos, né? A gente tem que entregar às autoridades e depois esperar que a justiça venha do alto, venha de Deus. É interessante que poucas pessoas entram nessa situação, né? Porque tem medo. Eu mesmo assim, né? Eu tenho medo de entrar numa situação dessa, né? E você vê que Deus ali ele estava presente porque tocou no coração do Max para agir daquela forma. E tudo ali ocorreu bem, né? O Max pegou o menino ali e muita gente atrás dele, né? Ele se defendendo, calma aí, e levou até a polícia, né? E esse menino lá ele foi detido, quer dizer, ele foi detido. Foi muito melhor ele ser preso ali, né? Do que ele ter sido um morto linchado lá atrás. E você vê aqui a presença de Deus, porque o Max podia ter pessoas que podiam se levantar contra ele ali, mas Deus estava ali naquele, né? Tá vendo, irmãos? Que exemplo sobre misericórdia, né? Muitas vezes nós queremos fazer nossa própria justiça, né? Glória a Deus. Quem quer falar mais alguma coisa esta manhã? Irmã Luciana? Amém? Glória a Deus. Eu queria só comentar algo assim, ouvindo essa história que o irmão Jussiana contou. Esse aí é um caso extremo, né? Assim, de uma violência, uma coisa assim. Mas tem coisas assim pequenas que a gente acha que é insignificante, que a gente pratica muitas vezes dentro da igreja, né? Que são pequenos julgamentos que matam a pessoa. Eu conheço um rapaz. Ele é assim uma pessoa assim maravilhosa, tem um entendimento da palavra assim muito grande. Já congreguei com ele e esses dias a esposa dele teve neném, eu conversando com ele, né, dando os parabéns pela criança e tudo. E aí a gente conversando e ele falou para mim, eu perguntei se está congregando e ele falou não. E a gente conversou ali um pouco e assim, por causa de um julgamento, de uma coisa tão pequena, uma pessoa está afastada da igreja. E ele falou para mim, não congrego mais em lugar nenhum. E eu tentando convencer ele, ele falando, Luciana, a igreja hoje em dia ela está só para matar. Então assim, uma pessoa desse jeito não tem como você colocar
né? Porque foi uma coisa assim bem... Para muitas pessoas parece uma coisa insignificante, mas machucou muito. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a misericórdia ela alcança só uma situação muito grande, assim, né? Mas a gente tem que ser misericordioso nas pequenas coisas, no julgamento, né? Muitas vezes a gente julga as pessoas, a gente não tem noção do que aquilo ali pode fazer dentro da pessoa. Nesse caso mesmo que a Ana contou, estava vendo na reportagem, esse rapaz teve essa atitude porque as pessoas ficavam rindo dele na escola, foi por causa de bullying. Então, olha só a reação que esse jovem teve, né? Tudo errado. O que ria dele, a atitude dele. Então, assim, olha só o que uma pequena coisa gera, né? Quase matou uma pessoa, ele quase morreu. Então, assim, isso é muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado com julgamentos dentro da igreja, né? Às vezes, coisinha pequenininha que a gente acha que não está machucando as pessoas e machuca sim, né? Só que eu estava vendo lá que fala assim, né? Que a gente tem que amar o próximo, né? Que é fácil a gente gostar das pessoas que já convive, né? Então, às vezes a gente olha para o outro próximo, que a gente não tem muito vínculo, julgando. Deus não olha assim. A gente tem que ver como Deus olha pra gente. Às vezes a gente peca, Deus não olha com julgamento, né? Deus perdoa. Então a gente tem que olhar mais pros irmãos sem julgar, né? Tendo mais amor ao próximo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém quer mais falar mais alguma coisa, Manelzinho? Quer falar alguma coisa? Não, né? Amém? Vamos lá, irmãos. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração é a sede dos nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções, né? E dele procede todas as fontes de vida, né? Nele também procede todo tipo de maldade e sujeira, por isso o coração precisa ser purificado. A palavra limpo significa sinceridade. Tal como o metal é purificado pelo fogo, essa limpeza significa também integridade de coração para adorar a Deus. A recompensa de ter um coração limpo é de ver a Deus. Agora, pela fé e por meio da comunhão espiritual, todos nós temos Ele. Amém, irmãos? Aqui tem alguns versículos sobre limpo de coração que eu gosto muito, né? O primeiro é o Salmo 24. Salmo 24, versículo do 1 ao 3, amém? Queria que alguém lesse para mim, Salmo 24, versículo 1 ao 3. Vai abrindo, por favor, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. E Salmo 73, versículo 1. Glória a Deus. Vamos começar, amor? Qual que você abriu? Por favor, vida. Salmo 24, do 1 ao 3. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O coração limpo é algo interessante, né? No livro de Jeremias, no capítulo 17, vai dizer assim, ó: enganoso é o coração do homem, quem o quê? O conhecerá. Eu, Senhor, esquadrio os corações, eu provo os pensamentos, para dar segundo o fruto das suas obras, segundo o fruto das suas ações. Você abriu? Quem abriu aí? O outro que eu pedi. 2 Timóteo 2, 22. Cledinho? 2 Timóteo 2, 22. Abre Salmo 73, versículo 1 para mim, varão. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente tem uma receita para nós que muitas vezes o coração nosso não está limpo, né? Não está puro, não está chegado a Deus, né? 1 João capítulo 1, versículo 3 e 4, né? Somente temos comunhão com o Senhor por meio da fé, e por meio da nossa comunhão com o Senhor, a gente consegue vencer
o nosso coração, os nossos desejos pecaminosos. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quem pode ler para mim, por favor, irmã? Primeira João 1, 3 e 4, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se, porém, andarmos na luz, com ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos na luz, né, nós poderemos até pecar, meu irmão. Muitas vezes nosso coração poderá proceder até erradamente, numa circunstância. Mas o que a Bíblia vai dizer? O sangue de Jesus, ele nos purifica de quê? De todo pecado. Por quê? Porque você vai refletir, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo outro e meu coração procedeu mal. Então eu vou para o trono, vou para debaixo da graça, vou para Jesus e ele vai me purificar de todo o meu pecado. Então aquele coração que estava sujo por causa do pecado já não está mais. E quando o coração está limpo, aquelas velhas práticas que você cometeu, que você cometia, você não vai querer praticar, sabe por quê? Porque quando o coração está puro, nós temos algo chamado temor, né? O coração puro, ele produz temor, é diferente das pessoas que não têm coração puro. Por quê? Porque não tem esse temor do Senhor em praticar as coisas erradas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Provérbios 4:23 também fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Glória a Deus, irmão. Rapidamente aqui nós vamos falar sobre os dois últimos tópicos aqui do nosso estudo, né? Felizes os pacificadores, que serão chamados os filhos de Deus, e felizes são os que são perseguidos por causa de Jesus, porque deles é o reino de Deus. Está aí Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque deles serão chamados serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando vos injuriares, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino do céu. Porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Amém? Bem-aventurados pacificadores. Pacificadores. Essa palavra pacificadores são aqueles que promovem o quê? A paz. Amém? Glória a Deus. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Amém, irmãos? Aqui. E Romanos 12, versículo 18. E Efésios 5, versículo 1 e 2. Glória a Deus. E felizes os que são perseguidos por causa de Jesus Cristo, porque deles é o reino de Deus. Vamos primeiro para os pacificadores, irmãos. Eu queria que os irmãos lessem apenas esse, Romanos capítulo 12, versículo 18, e Efésios capítulo 1, versículo 2. Efésios 5, versículo 1 e 2. Quem abriu Romanos 12, versículo 18? Márcio?
Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que a Bíblia diz? No que depender de vós. Sabe por quê? A nossa visão de paz é o seguinte: se as pessoas tiverem paz comigo, eu terei paz com as pessoas, não é isso? A nossa visão é uma visão totalmente ao contrário da palavra de Deus. Não, se a pessoa está em paz, eu também vou estar em paz. Ah, mas se a pessoa quiser guerra, eu estou pronto para a guerra. Não é? Retribui. Então, a Bíblia diz o contrário. Olha, no que depender de você, depender de você, tenha paz com todo mundo. Do que depender de vós, se você está vendo aquela que a pessoa quer brigar, mas se depender de mim, eu vou ter paz, né? E o outro versículo aí, Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Quem achou? Mano? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém, irmãos? Quer dizer, se nós imitarmos o modelo de Cristo, tentarmos colocar em prática, nós vamos o quê? Promover o quê? A paz onde nós estiver. É difícil, varão? É difícil. É impossível? Não é impossível. Por quê? Porque quando um está querendo trazer contenda, querendo dar divisão, o outro vem com aquela palavra de calma, com aquela mansidão, com aquele temperamento derramado pelo Espírito, não tem como não estabelecer a paz. Amém? E felizes são os que são perseguidos. O pacificador está em paz com Deus e tem um ministério de reconciliação. Ele não semeia contenda e nem promove a guerra. Ele ama os seus inimigos, abençoa aqueles que o maldizem, ora por aqueles que o perseguem. A sua recompensa é ser reconhecido honrosamente como filho do Deus vivo. Felizes são os que são perseguidos por causa do reino. Todo cristão é perseguido por causa da sua união com Cristo. Fomos chamados para sofrer por causa do Evangelho. Somos perseguidos por causa da justiça, pela língua maldosa dos ímpios. Os perseguidos recebem o reino do céu. Aqui eles podem perder os bens, perder o nome e a vida, mas eles receberão um reino eterno, glorioso, para todo sempre. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 12. Amém? Na próxima aula, irmãos, esse é o último versículo que eu quero ler nesta manhã. Na próxima aula nós vamos falar sobre o caráter do cristão, continuar a segunda parte. Ser o que? O sal da terra e ser a luz do mundo. Amém? Quem achou para mim esse versículo aí que eu acabei de falar? 2 Timóteo 3, 12. Achou, irmã Luciana? Quem está procurando aí? Quem achou? Cleitinho, vai ler para nós, por favor. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando-os. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu li o 13, foi mal. Desculpa. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqueles que querem viver na contramão do mundo serão perseguidos. Porque nós temos inimigo. Nosso inimigo é o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Então, nós sofreremos perseguições por causa da nossa fé. Muitas vezes, quando você falhar ou errar em alguma coisa, sabe qual a primeira coisa que a pessoa vai falar? Da tua fé, do teu Deus, daquilo que você serve. O mundo nos olha como uma bússola para este mundo. Por quê? Porque eles olham não com o motivo de querer se direcionar pelas atitudes do crente como sal da terra. Eles olham como crente como uma bússola para apontar o nosso erro, para apontar as nossas falhas, para dizer naquilo que nós estamos errando. Né? Então, por isso nós temos o quê? Ser aqueles que promovem a paz. Porque na primeira vez que você criar uma contenda, as pessoas vão dizer, poxa,
Olha lá, aquele crente ali, ó, o maior criador de contenda é o crente. Olha essa repartição aqui, ó. Quem está casando a visão todinha é um que serve do Senhor. Então, as pessoas, ela tem essa visão muito olhada para nós, por quê? Por causa da nossa fé. E por causa da nossa fé, nós não devemos ser aqueles que entram em contenda, mas devemos ser aqueles que promovem a paz. Por causa da nossa fé, nós vamos ter certeza, vamos ser perseguidos por causa do Evangelho e por causa do nome de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, porque existe um galardão para aqueles que são fiéis a Deus. Amém, irmãos? Então esse é o estudo desta manhã. Queria que você ficasse de pé para a gente orar, amém? Encerrar o estudo. E na próxima semana nós iremos falar sobre o segundo tópico da revistinha, amém? Irmãos, quem quiser comprar a revistinha, né? Passa para mim os R$10, que eu irei comprá-la sábado. Se os irmãos quiserem ainda, né? A irmã Ana já tem, a Rebeca tem e o Cledinho tem. Olha que bonito. A família todinha da irmã Ana já tem a revistinha, né? Amém? É muito bonito. Por quê? Porque você vai acompanhando a lição da revista, né? Quem puder passar para mim até sexta, eu irei comprá-la no sábado. Eu vou até fazer esse aviso na igreja, por quê? Porque é interessante você estar acompanhando na revista, né? Às vezes eu posso pedir para você ler esses tópicozinhos da revista, né? E você vai estar com a revista, você vai ler para mim. E você, além de estar ministrando para nós, você está se auto-ministrando também, porque a palavra de Deus vai sendo inserida no seu coração à medida que você vai lendo, né? Quem lê, isso é fato, aprende mais rápido que aquele que só ouve, porque a pessoa está, além de estar lendo, está ouvindo aquilo que ela está falando, então está aprendendo duas vezes, amém? Pode vir. Eu gostaria de dar um aviso, especialmente para os jovens. Eu conversei com o pastor Gil, eu estou um pouco atarefada no trabalho e está me sobrecarregando demais, então eu falei para o pastor que, sem perder de vista, esse ano eu acho que nós não conseguimos separar a turma de jovens separada ali atrás, como a gente vinha fazendo. Então, por isso que a gente está trabalhando com os jovens aqui junto com a igreja. Eu até acho melhor, porque a gente aprende muito mais, inclusive eu, né? E outra coisa, eu aviso